Nós estamos aqui para te ouvir, Deus. Nós não queremos, Pai, não queremos que aconteça a nossa vontade aqui. Nós queremos que aconteça a vontade do Senhor. O nosso coração se alegra, o nosso coração se empolga quando ouve-se coisas que agradam ao nosso ego. Mas não é com esse propósito que nós estamos aqui. Nós queremos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não aquilo que queremos, mas aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa conversão, para a nossa transformação, para o perdão dos nossos pecados. Porque é através desta verdade que somos libertos. Porque conhecendo-a, a Tua palavra diz que somos ou que seremos libertos. Por isso nós queremos abençoar a vida do irmão Josias. Amém, Senhor. E cremos, Senhor Deus, que neste momento ele é canal pelo qual o Senhor estará falando conosco. Por isso nós o apresentamos a Ti no nome de Jesus e ministramos, Senhor, sobre ele a Tua graça. Que ele seja iluminado pela luz da Sua palavra. Que ele seja iluminado pelo Seu Espírito Santo a ministrar, Senhor, a igreja do Senhor que está reunida neste lugar para Te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Jesus, amém? Amém. Para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, então vamos logo já abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei poder de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, levamos a nossa oração, Senhor,
a nossa voz a Ti, Senhor. Aleluia. Te buscando Tua misericórdia, Tua graça, Senhor, sobre a minha vida, assim como o pastor já tem orado em meu favor. Meu Deus, mas que não venha eu falar de mim próprio, das minhas palavras, palavras que queiram agradar, como já foi dito aqui, mas a palavra que o Senhor tem a falar nesta noite, ó Pai. Ó Pai, não importa se é pesada, se é dura, ou não importa, Senhor, mas o Senhor venha usar-me pela Tua misericórdia, ó Pai, como um canal, Senhor, em Tuas mãos, como um instrumento para falar daquilo que o Senhor quer falar. Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E te pedimos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua glória resplandeça neste lugar, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória Poder sentar. Como o pastor já tem dito aqui, muitas vezes nós gostamos de ouvir palavras bonitas. E uma das coisas também que eu observei é que as igrejas, os pastores, pararam realmente de ministrar sobre a vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Por um bom tempo não se vê falar. Só vê dar ênfase mais na questão da prosperidade e tal, mas a questão da volta de Jesus realmente ficou esquecida durante muito tempo. E em muitos lugares, muitas igrejas ainda não voltaram a pregar. Mas realmente precisamos despertar. Eu até estou falando nesta mensagem aqui, lendo esse texto. Eu sei que não vai dar para pregar todos os detalhes, falar sobre todos os detalhes, porque aqui deveria ser uma série de conferências, digamos assim, porque levaria pelo menos umas 4 horas para detalhar mesmo, né, cada detalhe. Então o que eu vou fazer aqui é apenas um resumo. Mas assim, eu senti de falar sobre isso porque o Senhor tem me mostrado algumas vezes em sonho, e mandando eu pregar e falar algumas coisas que eu não posso deixar de falar. E às vezes eu fico pensando, muitas vezes, as pessoas podem pensar assim, será que Deus mandou falar mesmo? Olha, eu não gosto de falar aquilo que Deus não manda falar. Eu levo muito a sério, tenho muito medo de falar coisas que Deus não mandou falar e dizer, Deus está mandando falar. Mas há algum tempinho aí, eu até já preguei essa mensagem, usei outro texto, mas eu preguei esta mensagem que o Senhor me mostrou em sonho, e Ele dizia, mandava eu pregar, e eu pregava para a multidão, para o povo, e dizia para a igreja que tem algo para acontecer que vai pegar muita gente de surpresa. Então o Senhor não mandou falar, não me mostrou, não falou o que é que vai acontecer. Mas diz, tem algo para acontecer e que vai pegar muita gente de surpresa e muita gente vai perecer. Se vocês que acompanham assim as informações da internet, vídeos, vocês devem ter visto já algumas informações, algumas profecias, alguns relatos, dizendo que vai se levantar, teve uma visão que vai se levantar um grande homem terrível que vai destruir tudo. Outro falou sobre que viu ondas gigantes e que o mar vai subir não sei quantos metros de altura. Agora, recentemente, falando sobre a tempestade solar, alguma coisa assim, que vai ficar escuro em trevas por uns 6 dias. Então, assim, Deus não me mandou falar nada disso que Ele disse que ia acontecer. Então, não sei exatamente o que é que vai acontecer. Mas na mensagem que eu pregava, enquanto sonhava, era muito forte assim. Então, eu dizia com muita convicção, Deus dizendo, tem algo para acontecer. E que vai pegar muita gente de surpresa. Então isto não é apenas, e não é para impressionar as pessoas. É porque Deus sabe todas as coisas. Amém. E Ele quer que nós estejamos preparados. Porque Ele não quer ver ninguém perecer. Mas na mensagem Ele dizia, muita gente vai perecer. Porque ai daquele que não estiver em Cristo Jesus, ai daquele que não estiver em comunhão com o Senhor, porque vai perecer. Porque muitas vezes nós deixamos para orar, para buscar a Deus, na hora que o problema aparece. Mas às vezes o problema pode aparecer de surpresa e não dá tempo de buscá-lo. Não dá tempo de se preparar. Então a nossa vida tem que ser constante oração, vigiar constantemente, porque não sabemos. Até mesmo o arrebatamento, a volta de Cristo, diz que nós não sabemos. Nem a hora, nem o dia, pode vir como um relâmpago.
Então não sabemos, nós não temos como preparar nem prever um relâmpago. Quando aparece o relâmpago, pronto, já era. Se tiver que cair um raio, caiu já. Então é assim também as coisas que podem acontecer. Então não sei exatamente o que é, mas precisamos estarmos preparados. Então eu tive pensando assim, olhando, e por onde eu tenho viajado, eu tenho visto assim uma frieza muito grande, uma mornidão na igreja, no modo geral. Eu não estou falando aqui deste grupo, da igreja batista aqui, deste local, mas assim, a igreja no geral, no Brasil principalmente, e algumas outras partes do mundo, a igreja tem se esfriado. E às vezes tem sim buscado muitas desculpas para estar do jeito que está. E nós sabemos, vocês sabem, nós sabemos, que diante de Deus não há desculpa esfarrapada que vai convencer a Deus. Não adianta querer colocar diante de Deus uma desculpa que não tem culpa, não tem desculpa, não tem como se desculpar. E aqui o texto que nós lemos, nós percebemos aqui, está sendo escrito para a igreja que está em Laodiceia. E alguns estudiosos do Apocalipse até dizem que as 7 igrejas ali são representações de 7 épocas, ou 7 períodos da igreja. Então muitos estudiosos do Apocalipse estudam e falam sobre isto. E parece que de fato o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia está acontecendo hoje. Então, se vocês prestarem atenção na leitura, é exatamente o que está acontecendo aqui na leitura, é o que está acontecendo hoje também. De um modo geral, é claro que existe aquelas pessoas que continuam firmes, fiel, alguns grupos à parte que continuam firmes e fiéis, mas no geral a igreja está dessa forma aqui. Então, e não adianta desculpa, como nós já falamos, não adianta desculpa esfarrapada, porque aqui o Senhor diz, versículo 15, eu conheço as tuas obras. Amém. Então não tem como esconder do Senhor, não tem como tirar desculpa nenhuma diante do Senhor. Porque Ele conhece o nosso pensamento, conhece o nosso sentar, nosso levantar, nosso andar. Então não tem para onde correr, Ele conhece as nossas obras. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não tem nada a ver. Mas Ele está vendo. Então não tem para onde nós corrermos. Não tem como chegar diante de Deus e querer se justificar por qualquer coisa neste mundo. Porque muitas vezes nós falamos, eu não sou mais fiel a Deus porque a minha esposa é tal. Não sou mais fiel a Deus porque o meu marido, o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho. Olha, para Deus não existem essas desculpas. Porque Ele chamou cada um de nós especificamente para servi-lo. Então nós é que somos responsáveis pelo nosso ato. Muitas vezes nós queremos que o outro mude, mas quem sabe talvez é eu que tenho que mudar primeiro, para depois o outro mudar também. E nós queremos que o outro muda, mas nós não mudamos. Então não adianta ter desculpa, o Senhor conhece as nossas obras. E Ele diz aqui que nem és frio e nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente, menos morno. Mas porque é morno, ele está a ponto de vomitar da boca dele. Então ele não aceita mornidão. Porque o que é isso, ser morno? É aquele crente que diz que é crente, mas na prática não é. Então aquele que não é crente não é mesmo. Está lá fora, está no mundo, então ninguém vai dizer, não, vai cobrar nada dele, ele não é crente mesmo, não é servo de Deus. Mas o servo de Deus, ele tem que ser servo de Deus. A serva de Deus tem que ser serva de Deus. Então não podemos ter duas medidas diferentes uma da outra. Ou sim ou não. Então nós precisamos atentar para isto. Será que nós estamos quente ou frio? Ou estamos mornos? Se nós estamos mornos, se alguém reconhecer que está morno, procure consertar o mais rápido possível. Porque a palavra do Senhor vem não é para pesar sobre nós. Não é para nos castigar, não. É para nos alertar, para que nós possamos nos consertar, porque Ele quer nos ver bem. Amém. Então, nós precisamos despertar para isso. Porque a igreja atualmente parece que está nessa mornidão. Não estão tendo mais zelo pela palavra de Deus. Não estão tendo mais luz, como o pastor mesmo leu aqui, Isaías 60. Não está havendo luz.
Nós percebemos muitas vezes que os crentes não fazem diferença do mundo. Às vezes tem muitos que nós chamamos de mundano, que talvez se comporta melhor do que muitos crentes. E na mensagem que o Senhor me mostrou em sonho, como eu falei, o Senhor dizia, olha, existe muitos que vão perecer porque não são crentes. E o pior, tem muitos que não são crentes, não estão se tornando crentes por causa dos próprios crentes. É uma das coisas que o Senhor me falou no sonho. E infelizmente tem sido isto mesmo. Nós olhamos na vida dos crentes e às vezes não vemos Jesus Cristo na vida dele. Então assim, será que a nossa vida está atraindo outras pessoas para Cristo? Será que Cristo está visível na minha vida? Que eu possa atrair quando a pessoa passar e dizer, não, ali está um servo de Deus. Ali está uma serva de Deus. Isso está acontecendo ou não? Então, se isso não está acontecendo, trate de mudar. Desperta-te. Levanta para que a luz do Senhor possa resplandecer na tua vida, nossa vida. Deixa a mornidão de lado. Porque aqui o Senhor está falando, porque não és nem crente nem frio, eu estou a ponto de vomitar mais de você. Não tem como suportar mais. Está horrível o teu comportamento. Cheira mal. Então nós temos que cuidar. Então uma mensagem assim parece que ser talvez pesada, mas é o Senhor que quer tratar de nós. Então não tem tempo nós ficarmos falando todos os detalhes. Mas assim, como o versículo, por exemplo, 18, que fala aqui, o 17 mesmo. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tem muito crente falando isto. Não, eu estou tranquilo, eu estou bem. Mas é só um disfarce. Bem só é a palavra que está falando que está bem, mas se for corrigir mesmo, se for olhar mesmo no seu interior, a sua alma, a sua comunhão com Deus, não tem nada de bem. Mas ele está dizendo que está tudo bem. Não precisa. Para quê? Não precisa mudar nada na minha vida. Eu cheguei a encontrar pessoas crentes e dizer, não, eu não tenho nada para mudar na minha vida. Então, parabéns para você. Deveria estar lá no céu já, né? Porque não tem nada para mudar. Então, nós precisamos a todo dia, a todo momento, olhar o que é que tem que ser mudado na nossa vida. O que é que tem que ser enquadrado de acordo com a palavra de Deus. Então, o nosso comportamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o mundo está oferecendo. Porque muitas vezes nós temos vergonha. Às vezes até a nossa veste. Não, o mundo vai dizer que eu sou um cafona. Que importa? O que importa é estar na presença de Deus, que ele chama de cafona, seja lá o que for. Mas é melhor ter crédito com Deus do que crédito com o mundo. Então o meu comportamento, o meu palavreado tem que ser diferente. A minha vida tem que ser diferente. Louvado seja Deus. Mas muita gente está falando então que não precisa de nada. Está rico, está abastado, tem de tudo. Não precisa de mais nada. E aí o Senhor diz, olha, e nem sabe que és um infeliz, um miserável, um pobre, cego, nu. Porque aqui o Senhor está falando, muitas vezes nós queremos o carro bom, o carro bonito, o carro do ano, o melhor carro, casa boa. Queremos de tudo, materialmente falando, mas não buscamos a graça de Deus, não buscamos os dons espirituais. Então temos de tudo, mas é coisa passageira, coisa que vai ficar aqui. E não temos aquilo que permanece para sempre. Então por isso é cego, é nu, é miserável, é pobre. Então muito crente está nessa situação. Pobre, miserável, cego, nu, diante da face de Deus. E até o mundo reprova. Porque ele vai dizer que ele diz que é crente, mas olha como é que ele vive, como é que ele anda. Pior do que eu. Então temos que ter cuidado. É um alerta do Senhor para nós. Amém. Então é necessário que nós paramos e pensemos e observemos como é que está a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então ele diz no 18, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então esse ouro refinado são os dons espirituais, é a graça de Deus na nossa vida. É a fé que precisa ser como o grão de mostarda, que é inclusive provada na fornalha. E também vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
Porque tem muito crente andando nu, espiritualmente. Não estou falando de roupa aqui não. É espiritualmente falando, muito crente andando nu. Não tem a graça, não está resplandecendo a glória de Deus na vida dele, como eu já disse. As pessoas olham para ele e não vê Cristo na vida dele. Como é que um não crente vai vir para junto de mim se ele não está vendo Cristo em mim? Se a minha vida não está atraindo ele espiritualmente? Se eu não sou diferente dele? Ele fala palavrão, quero falar um pior ainda? Ele brinca brincadeiras indiscretas, eu vou brincar uma pior ainda? Ele conta uma piada, eu quero contar outra pior ainda, mais pesada. Ele compra e não paga, eu faço pior ainda. Então como é que ele vai mudar de vida se eu não dou o bom exemplo? Então está faltando ouro, está faltando a vestidura em nós. As pessoas têm que olhar em nós e ver as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém. Para que possam ver a diferença em nossas vidas e também querer ter essa diferença. Ver que nós somos felizes independente de qualquer coisa. Porque muitas vezes nós somos avaliados pelo que temos. Pelo carro, eu ando na bicicletinha velha, não tenho vergonha nenhuma. Comprei e paguei com o meu dinheiro, né? Estou lembrando aqui do tempo das meninas que usavam minha bicicleta, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Estou andando a pé, não tem problema. Então, assim, não é porque o que eu tenho eu deixo de ter materialmente que vai me justificar diante de Deus. Essa riqueza é a riqueza espiritual que nós temos que ter em primeiro lugar. Não tem problema ter o carro bonito. Não pode ter, muito bem, a casona bonita. Mas em primeiro lugar precisamos ter o ouro espiritual na nossa vida. Amém. É o primeiro passo. As outras coisas são em segundo. Então precisamos também ter o colírio para ungir os nossos olhos para que nós possamos ver. Então, a igreja está praticamente cega. No geral, como estou falando, não vê mais, não enxerga mais a glória de Deus, não enxerga mais a presença de Deus no seu meio, não enxerga mais a direção do céu, só olha para baixo, para as coisas materiais. Estão cegos. Então precisa deste colírio espiritual para que possamos enxergar a glória de Deus, enxergar a direção que Deus está nos mostrando para onde nós irmos. Então precisamos de fato fazer uma revisão nas nossas vidas. E aí o Senhor vem, versículo 19, eu repreendo e disciplino. Tem alguma Bíblia que fala repreendo e castigo, né? Mas eu prefiro esse disciplino aqui, né? A todos quanto amo. Então, quando o Senhor repreende e disciplina, é porque Ele nos ama. Não é por acaso. E a sequência diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, está na hora de nós passarmos a sermos zelosos e arrepender do nosso mau comportamento. Arrepender da nossa maneira de viver. Porque precisamos chamar outras pessoas para junto de Cristo. Eu preciso da salvação. Eu preciso estar preparado para o dia da volta do Senhor. Mas eu preciso trazer muitas e muitas pessoas também. Eu não posso querer estar sozinho. Ser só para mim a bênção espiritual. Eu preciso distribuir esta bênção. Mas para isso primeiro eu preciso estar sendo zeloso. Buscando ao Senhor de todo o meu coração. Todo o nosso coração. O versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Então, o interessante aqui que eu vejo é que ele está falando para a igreja. A igreja de Laodiceia, mas está falando para nós hoje também. Então, se ele está pedindo, batendo na porta para ver se eu abro, onde é que ele está? Pelo lado de fora. É o que nós temos feito com o Senhor Jesus. Estamos deixando Ele em segundo plano, lá de fora. Por quê? Muitas vezes nós temos vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de falar, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Se esconde, se esquiva de todos os jeitos. Então, tem uma coisa, onde nós formos, seja o lugar que for, as pessoas têm que ver que Jesus Cristo está na minha vida. E eu tenho que ter a coragem, a convicção de poder confessar. Eu estou aqui porque Jesus está na minha vida.
e eu estou aqui para fazer a diferença. Então, ele quer entrar, está batendo a porta. Agora ele não arromba a porta, não. Ele espera nós abrirmos a porta, porque ele diz, se você ouvir a minha voz. Mas às vezes as pessoas estão surdas, que nem ouvindo a voz mais, não estão crentes, não estão ouvindo a voz do Senhor. Às vezes fica lá, meu Deus, tem misericórdia, fala comigo. O Senhor está falando todo momento, 24 horas por dia. Agora eu quero ver se nós estamos ouvindo Deus falar. Muitas vezes nós não ouvimos, e muitas vezes ouvimos, não entendemos. Muitas vezes ouvimos, entendemos, mas não quero obedecer. Então precisamos ouvir a voz do Senhor. Abrir a porta para Ele entrar. E Ele diz aqui, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Então o Senhor quer entrar na nossa casa, porque nós temos deixado Ele de fora com os nossos comportamentos. Mas Ele quer entrar e cear conosco, sentar à mesa conosco. E muitas vezes nós percebemos que Ele não está à mesa conosco. Como é que é a nossa mesa sem Jesus? Então precisamos rever a nossa vida, fazer um conserto, despertar enquanto é tempo. Porque algo está para acontecer. Não sabemos se é exatamente o arrebatamento da igreja, mas antes do arrebatamento pode acontecer coisas pesadas, coisas terríveis. Mas se você não estivermos preparados, vamos perecer. E aquelas pessoas que não vieram para a presença do Senhor, não vieram por causa do meu comportamento errado, eu vou pagar um preço por isso. Então, a partir de hoje, a partir de agora, procure corrigir. Viva na presença de Deus, como se estivesse vivendo o último momento, o último minuto. Abra a porta de fato para Jesus entrar na tua vida, para ceiar, para comungar com você a todo momento. Porque uma casa que o Senhor Jesus está, ela é totalmente diferente. A vida em que o Senhor Jesus está presente, ela é totalmente diferente. É no falar, é no andar, é no vestir, em tudo. É no comportamento do pai com o filho, do filho com o pai. Não há arrogância, não há insulto, não há discussão, mas há harmonia, há amor. Então precisamos rever a nossa vida. E depois ele diz que ao vencedor, ele dará o direito de assentar com ele no trono, assim como ele venceu e assentou no trono do Pai. Amém. Então você quer assentar no trono com o Senhor? Porque quem não assentar no trono com o Senhor vai estar onde? Onde é que será que estará? E ainda mais o último versículo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então se você tem ouvidos, ouça a mensagem do Senhor para a sua vida. Você sabe onde é que você tem que consertar. Você sabe o que é que tem que mudar na tua vida. Se é o teu falar, se é o teu comportamento no geral. Porque quando Jesus entra na nossa vida, muda todo o caráter. Então o caráter do crente, do servo de Deus, tem que ser totalmente 100% diferente daquele que não tem Cristo. É luz e treva. Então é uma coisa ou é outra. Não pode ser morno. É sim, sim, não, não. Então ou é ou não é. Porque muitas pessoas um dia vão querer se justificar para Deus. Senhor, não, mas eu cantava lá na frente. Senhor, eu tocava um instrumento lá na frente. Senhor, mas eu pregava lá na frente. Senhor, eu expulsava demônio, eu curava. E o que é que o versículo 21, 22 lá de Mateus 7 diz? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E o que o Senhor vai responder? Apartai de mim, eu nunca vos conheci. Então tem muita gente fazendo tudo isto, mas a vida dele, a vida dela não está de acordo com a palavra de Deus. Porque no mais ele fala assim, vós que praticais a iniquidade. Então tem muita gente que se justifica pelo que está fazendo. Mas nós temos que ser justificados pelo sangue do Cordeiro, aquilo que nós somos. Então pense um pouquinho. Gostaria que a igreja colocasse em pé.
curvasse a vossa cabeça e por alguns instantes estivesse refletindo um pouquinho. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu sei que cada um de nós temos alguma coisa para ser consertado na nossa vida. Amém. Isso é verdade. Todos nós precisamos consertar algo na nossa vida. E quem sabe do que precisa ser consertado na tua vida é você e Deus. Amém. Você sabe. Obrigado, Espírito Santo. Então procure aí meditar. Obrigado, Espírito. Você tem sido morno, ou quente ou frio? Como estão as tuas vestes espirituais? Como está a tua riqueza espiritual? Como está a tua visão espiritual? Está enxergando a glória de Deus? E o mundo vê a glória de Deus na tua vida? Será que você não está nu? É preciso comprar as vestes espirituais. Porque já imaginou alguém fragar você nu em algum lugar? Que vergonha. E desta forma pode ser espiritualmente falando. Então, enquanto é tempo, compre do Senhor vestes brancas para cobrires a tua nudez. Compre colírio do Senhor, colírio espiritual, para que você possa ver a glória de Deus na tua vida e fazer as pessoas verem também a glória de Deus na tua vida. Aleluias. Oh Deus, fala, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor que toca no profundo coração da alma, Senhor. Pai, quebranta, Senhor, esta alma, este coração, Senhor. Jesus Cristo está sentado com você à tua mesa. Ouça o que o Espírito está dizendo ao teu coração neste momento. Arrepende-te. Enquanto é tempo, faça a tua luz brilhar para o mundo. Em nome de Jesus Cristo. E peça perdão a Deus. Faça um concerto com Deus nesta hora. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Faça esse concerto agora mesmo com o Senhor. Se não tens uma verdadeira aliança com o Senhor, convide-o para entrar na tua casa, na tua vida. Porque Ele está à porta batendo. Mas é preciso que você ouça a voz dEle. Abra a porta para que Ele possa entrar.